Salve galera, tudo bem? Como é que foram de férias? Tudo tranquilo? Aproveitaram bastante? Vamos retomar os nossos estudos aqui, as nossas videoaulas de história. Vamos falar hoje sobre a Idade Média. Roda a vinheta! Salve galera, tudo bem? Então vamos lá, a aula de hoje é sobre a Idade Média. A Idade Média é o primeiro capítulo da sua apostila Formação da Europa Medieval. Formação da Europa Medieval tem muito a ver com a queda, o declínio do Império Romano. E nós já vimos em sala de aula os 3 motivos básicos para o fim do Império Romano. Ruralização da economia, crise no escravismo e invasões bárbaras. Beleza? Muito bem. Nós vamos ver agora algumas características básicas desse período. Observe o quadro. Nesse quadro, pessoal, a gente observa as características básicas da Idade Média. E você observa aqui, lá em cima do lado esquerdo, alta, e do lado direito, baixa. A Idade Média pode ser dividida em 2 períodos. Baixa Idade Média e Alta Idade Média. E aí temos as características de ambos os períodos. Temos também o início da Idade Média, no fim da Idade Antiga, com a queda de Roma no ano 476 d.C. E o fim da Idade Média, início da Idade Moderna, no ano 1453, com a queda de Constantinopla. No Oriente, o desenvolvimento e apogeu da civilização árabe, que seria o Império Islâmico. Anotem no seu caderno essas informações. Bom, pessoal, então nós vimos aí algumas características básicas e o período abrangente da Idade Média. O conceito de Idade Média nós podemos resumir em modo de produção feudal. O que era o feudo? Era uma propriedade onde havia o privilégio e os deveres, privilégio para o senhor feudal, para o nobre, e obrigações para o camponês, que trabalhava lá, o servo. Havia uma relação de dependência pessoal do nobre para com o servo e do servo para com o nobre. E as origens desse sistema feudal estão na síntese das instituições romanas e bárbaras, tá? Que são elas, na questão da Roma Antiga, a vila, que era a casa do latifundiário, que se transformou no feudo. Ali na vila romana havia os colonos, o sistema de colonato, onde as pessoas trabalhavam lá. No sistema feudal passou a ser o servo, a servidão. E a religião, a instituição religiosa do período foi o cristianismo. Em contrapartida, nas instituições germânicas, nós temos o comitatus, que é a lealdade entre os guerreiros, o benefício, que é a recompensa, e o direito consuetudinário, que era a transmissão oral das leis e da religião, tá? Veja o quadro agora. Notem no quadro aí, então, as características gerais desse período. Dê um pause no vídeo e anote no seu caderno para a gente analisar isso em sala de aula. Então, pessoal, nós estamos aí analisando passo a passo todo esse período que foi muito importante para o desenvolvimento da sociedade contemporânea. Nós vimos aí as características gerais da Idade Média, do feudalismo. Agora vamos ver as características gerais dos povos bárbaros. Vemos aí no quadro, então, todas as características das civilizações bárbaras, dos povos bárbaros, tá? E anotem no seu caderno também, todas essas eram o modo como esses povos viviam, quais eram os grupos principais, sua economia, a questão do politeísmo religioso, né, a crença em muitos deuses e assim por diante. Vamos retomar a nossa videoaula. No mapa a seguir, nós vemos aí o mapa da Europa e a localização dos principais grupos dos povos bárbaros que haviam ali, certo? E esses povos, eles forçaram, por assim dizer, a barra no Império Romano e houve então toda essa invasão e essa mistura de povos na região.
Então nós vimos aí no feudalismo que a economia era agrícola, autossuficiente, ou seja, tudo era produzido para ser consumido ali no feudo, no castelo e na comunidade campestre que havia ao redor do castelo. Não havia comércio, um comércio como a gente conhece hoje, e nem moeda, nem um dinheiro unificado. Na verdade, cada feudo produzia aí sua própria moeda, e isso criava um certo entrave nas relações comerciais, por isso não existia nem comércio. Aí a unidade básica econômica era o feudo, né? E havia 3 tipos de terra: o manso senhorial, o manso servil e o manso comunal. É isso mesmo, era chamado de manso senhorial, manso servil e manso comunal. Veja as ilustrações para a gente entender melhor. Então você observa aí a divisão do território, das terras, tá? A finalidade de cada uma, e pequenas ilustrações aí mostrando a casa do campo, do campestre, e o villaggio, onde ficava o senhor feudal, certo? Também, galera, como eu já havia dito para vocês, a sociedade ali na Idade Média era muito rigorosa, era estamental. A posição social era definida a partir do momento que a pessoa nascesse. Se ela nascesse no mundo dos camponeses, se fosse uma família camponesa, jamais ela poderia ser um nobre ou um sacerdote. Então não havia condições de se mudar a classe social. E vejam aí a tabela a seguir, como isso era bem definido. Note aí as 3 classes sociais no período, tá? E você vê à esquerda aquele guerreiro lá, que na verdade é um nobre. Na base da pirâmide temos o camponês, que trabalhava para todo mundo. E à direita aqui o sacerdote, né? Um frade franciscano. Então nós vemos aí a definição, a organização da sociedade no período medieval. Então nessa questão aí do feudalismo, gente, observe que havia uma descentralização no poder político do rei. Porque como o rei também era um senhor feudal, e ele ia dando terras para os outros senhores feudais, e esses para outros senhores feudais, então havia uma descentralização do poder, tá? Então cada feudo tinha sua própria lei, suas questões políticas, exército e tudo mais. No campo ideológico, o teocentrismo, a crença num Deus único e Deus como centro de tudo, era o que mandava lá. E a Igreja Católica era a maior instituição, atuava em todos os campos da vida social naquele momento ali. Havia uma ética paternalista cristã, tá? Em que os clérigos exerciam grande poder sobre a comunidade. Veja a tabela a seguir sobre os elementos feudais, então. Os elementos feudais é a junção das instituições romanas com as instituições germânicas, como nós observamos aí nessa tabela. Essas duas instituições, essas características das duas instituições é que vai formar os elementos feudais, o feudalismo, a ideologia do feudalismo, tá? Beleza, então? Então, galera, finalizando, nós vimos aí vários aspectos da Idade Média, do feudalismo, tá? Nós vimos aí as questões entre senhores feudais e camponeses, a sociedade medieval como era organizada, e os elementos básicos que formulou o feudalismo, da parte das instituições romanas e da parte das instituições germânicas. Espero que tenham gostado dessa videoaula. A gente volta com outra videoaula em breve. Forte abraço e até mais.